Amém, meus amados? Diga assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Usa teu servo para falar conosco. Glória a Deus, em nome de Jesus. Meus amados, hoje nós queremos trazer uma palavra sobre o casamento, mostrando um aspecto interessante da vida conjugal. É que no casamento sempre vai haver sofrimento. Você tem que entender que o grande ideal do casamento não é você ser feliz. Porque se você for com esse pensamento unilateral, ou seja, até egoísta, eu vou casar para ser feliz, você não vai ser feliz. Você tem que ir com o grande propósito: eu vou fazer minha esposa feliz. A mulher tem que dizer: eu vou fazer meu marido feliz. Aí você vai encontrar a felicidade. Você vai começar a desfrutar, vai desfrutar e conhecer caminhos que você talvez não conhecesse antes. E para fazer alguém feliz, irmãos, a gente precisa sofrer um pouquinho. Não é simplesmente você chegar a casar e foram felizes para sempre. Isso é conto de fada. Isso é história, não existe. Você veja que o Senhor Jesus, para nos fazer feliz, precisou sofrer, sim ou não? Pagou um preço terrível por nós, para nos dar a felicidade da salvação, a alegria de podermos sentir a glória de Deus nas nossas vidas. Ele precisou sofrer. Então, casamento, ele é semelhante ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. Está na Bíblia, lá na carta aos Efésios. E você vai ter que sofrer um pouquinho. Então, veja bem, hoje nós queremos trazer o seguinte tema: você vai escolher sofrer exercitando o amor a Cristo, ou sofrer agindo por conta própria, se iludindo com as coisas desse mundo? Dois tipos de sofrimento. Veja bem, não adianta que no seu casamento vai ter que acontecer um desses dois. Ou você sofre exercitando o amor de Cristo no seu casamento, ou você sofre agindo por conta própria, e tentando viver as ilusões deste mundo. E a consequência é morte espiritual, é divórcio, destruição da família. Então, dentro disso aí, meus queridos, nós lemos a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, nós lemos aqui: por que glória é essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Veja bem, isso aí tem tudo a ver com casamento, viu? Se você olhar o contexto bíblico, logo em seguida você vai ver que ele fala desse texto bíblico aqui que eu li. Logo em seguida ele vai falar dos deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Eu vou repetir o versículo: por que glória é essa? Se alguém pecando é esbofeteado e sofre, mas se fazendo bem, ou seja, sofrendo dentro da vontade de Deus, você é afligido, isto é agradável a Deus. Deus se agrada do marido que sofre
para fazer a esposa feliz, porque ele fica parecido com Cristo. A Bíblia diz: vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo ama a sua. Deus se agrada dos maridos que sofrem para fazer a esposa feliz. Deus se agrada da mulher que se submete ao marido, como a igreja se submete a Cristo. E aí tem um limite. A mulher se submete ao marido como Cristo se submete, ou melhor, como a igreja se submete a Cristo. Tem um limite, porque para a mulher se submeter, o marido tem que estar se esforçando para parecer com Cristo também. Porque tem marido que é carrasco, irmãos. Mas a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Não é no que você quer, não. É no que a palavra de Deus orienta. Aleluia. Então, meus amados, a maioria dos casais, eles vivem em conflitos e dificuldades no relacionamento, e passam por isso porque tomam decisões pessoais acerca de suas vidas, deixando de lado as orientações de Deus. Simplesmente o achismo. O que é achismo, pastor? Eu acho que tem que ser assim. Não é do jeito que você acha. São duas pessoas diferentes. Cada um que vai achar que está certo. Cada um que vai querer seguir seu caminho. E quando começa o achismo, eu acho, vai dar tudo errado. O que é que a Bíblia diz? O que é que a palavra de Deus quer para o casamento? Então, meus amados, nós temos que procurar seguir as orientações que a palavra de Deus nos traz, ainda que pareçam difíceis, mas não é que são difíceis, é a nossa natureza que está dura, viciada, acostumada, embrutecida por este mundo. E uma natureza embrutecida por este mundo não quer aceitar os princípios de Deus. Aleluia! Uma natureza dura questiona. Não, isso é naquele tempo. Deus não muda. Casamento é coisa de Deus. Casamento é algo sobrenatural. Não é algo humano. Unir duas pessoas tão diferentes, só quem consegue é Deus. E se você não se submete aos princípios de Deus, seu casamento não vai ser feliz. Aleluia. Então, meus queridos, qual é que parece mais razoável para você? Sofrer por um pouco de tempo no relacionamento conjugal, vencendo as diferenças. Minha esposa é diferente de mim. Nem tudo dela era como eu queria que fosse. Nem tudo meu também era como ela queria que fosse. Mas eu preciso sofrer um pouquinho para aceitar ela do jeito que Deus me entregou ela. Porque quando eu aceito isso, eu estou tratando o meu caráter. Jesus Cristo não aceitou a igreja porque a igreja era boazinha do jeito que ele queria, não. Eu estou tratando o meu caráter para ficar parecido com Cristo. Isso vale para o homem e para a mulher. Quando você aceita os defeitos do seu marido, da sua esposa, você está tratando o seu caráter para ficar parecido com Cristo. Aleluia. E o que é que parece mais razoável para você nessa situação? Sofrer por um tempo no relacionamento conjugal, com esses pequenos problemas, vencendo as diferenças e fazendo a vontade de Cristo, que traz paz e felicidade, ou viver as ilusões promovidas por Satanás, que quer ensinar os casais a serem felizes mentirosamente. Aleluia. Aleluia. E eu quero já
falar um pouquinho dessa busca ilusória da felicidade que Satanás tenta promover para os casais. Olha, eu estou falando de sofrer no casamento, mas casamento, se você for comparar a quantidade de sofrimento com a quantidade de coisa boa, tem muito mais coisa boa. Por isso que eu estou fazendo questão de dizer, sofrer um pouco para vencer as diferenças. Aí veja bem, vamos falar sobre essa busca ilusória que Satanás prega para os casais através da tentação, tentando destruir os casamentos, tentando te dizer que tu não és feliz no casamento, que tem coisa melhor para você. E eu já quero aqui falar de algumas coisas que acontecem na presente atualidade, porque as áreas que a gente percebe que Satanás mais tenta os casais é nas suas carências afetivas, na questão financeira e econômica. São essas áreas, irmãos, que mais Satanás se utiliza para tentar causar destruição do lar, do casamento. E quando a gente fala de carências, todo homem, toda mulher tem carências. Vai ter que chegar um momento de você ficar só mesmo, marido, e passar por um deserto com sua esposa, uma enfermidade, uma dificuldade, uma luta, né, pastor Júnior? Cadê pastor Júnior? Júnior conhece bem isso aí, viu, pastor Júnior? Clarissa passou agora, quanto tempo, minha filha? 40 dias, olha aí, tá vendo? No deserto, feito Jesus, 40 dias no deserto. Você está entendendo? Aleluia! E às vezes não é só de questão de enfermidade, não. Eu estou sendo bem franco com vocês, falando bem abertamente. E às vezes não é só questão de enfermidade, não. Às vezes, um coração ferido. Porque coração ferido não acaba o amor, não, irmãos. Coração ferido atinge as emoções. Agora tem casal que pensa que amor é emoção. Não, eu te amo porque eu sinto vontade de te beijar, de te abraçar, de te agarrar. Não, meu irmão. Aí o que é que acontece? Houve um desentendimento, uma discussão, qualquer coisa. Aí não sente essa vontade. Não estou sentindo ele não. Estou sentindo mais desejo por ele não. Estou sentindo mais desejo por ela não. Será que acabou o amor? Não, essas emoções feridas, esses sentimentos, eles passam. O negócio é você forçar a barra. Você tem que entender que no momento como esse, você tem que ir lá. Você tem que negar-se a si mesmo. É o seu eu querendo dizer que você não tem condições, que você não ama mais. Aí você faz assim, olha, força um pouquinho, mesmo engasgado. E Mansanda me magoou, me machucou, e eu estou com o coração ferido. Aí começa a esfriar em várias áreas para ela, né? Não quero mais passear com ela, não quero andar de mão dada, não quero mais chego lá na cama, olha para ela assim. Ih, rapaz. Mas se você fizer isso, olha, você vai lá, dentro de você tem como uma coisa ali engasgando. Minha filha, eu te amo. Ela vai olhar para você assim, desse jeito. Sim, desse jeito eu continuo te amando. Aleluia! Eu continuo te amando. Tenha coragem e diga assim, olha, me perdoe. Ainda que ela não perdoe, mas você está limpando o seu coração. Aí é o lado ilusório que Satanás tenta acabar com você, tentando mandar você buscar a felicidade fora do casamento, não é? Tentando mostrar que alguém é melhor do que teu marido, alguém é melhor do que tua esposa. Isso é a ilusão do diabo. Por favor, me ajude aí. Diga para sua esposa, diga para seu marido: você é o melhor marido do mundo, você é a melhor esposa do mundo. Diga assim para ela. Irmã Sandra,
Você é a melhor mulher do mundo, irmã Sandra. Oh, Rebeco Namacha me carabala. Eu poderia falar de outras coisas. Por exemplo, eu falei na área afetiva, né? A questão de carências afetivas, esse pecado de Davi. Eu poderia falar do amor ao dinheiro. Casais que vivem a questão da dificuldade financeira e querem resolver da sua maneira. A Bíblia fala de um casal chamado Ananias e Safira. Naquela época, irmãos, a igreja era uma comunidade pequena. E a Bíblia diz que eles viviam tudo em comum. E as pessoas pegavam, vendiam suas propriedades, chegavam lá diante de Pedro e entregavam tudo aquilo que vendia. E não faltava nada para ninguém. Aí Ananias e Safira, eles combinam os dois. Vamos vender nossa propriedade e vamos esconder uma parte do dinheiro. Chegaram lá diante de Pedro, colocaram aquela parte do dinheiro e a outra parte estava escondida. Um casal, veja bem. Aí Pedro olha para Ananias e diz: Ananias, foi por tanto que vendesse a tua casa, Ananias? Sim, foi por tanto. Ananias, porventura, se tu ficasse com esse dinheiro, não era teu? Veja bem que o problema de Deus não é o dinheiro que você dá, irmãos. É a sinceridade do seu coração. Aleluia. Não interessa com quanto você contribui. O que vale é a sinceridade do seu coração para com Deus. Ananias, se tu ficasse com esse dinheiro, não era teu? Tu não vendesse por esse preço não, Ananias. Por que tu deixasse Satanás encher teu coração? Tu não estás mentindo para mim, Ananias. Tu estás tentando mentir para o Espírito Santo, Ananias. Ô irmãos, quantas pessoas na igreja, não é? Que não é dizimista. Está ouvindo a sugestão do diabo, viu? É melhor tu viver com 100 do que tu 90. Tu não tem condições nem de pagar o que tu tens. Como é que tu vai conseguir pagar o que tu tens aí, tirando o dízimo? Satanás fala assim. E a pessoa não é dizimista. Aleluia. Isso influi no seu relacionamento conjugal também. Porque se você não é fiel para com Deus, irmãos, você vai encontrar dificuldade para ser fiel com seu marido, com sua esposa. Aleluia. Então veja bem, o caso de Ananias e Safira, morreram todos dois. Por quê? Estavam buscando a felicidade do mundo, estavam tentando ser felizes, mostrando uma espiritualidade que não possuíam na igreja. Aleluia. Ananias e Safira, morreu o casal. Perderam a vida atrás da alegria desse mundo. Eu podia falar também, rapidinho, poderia falar, eu digo assim, com mais profundidade, do caso de Adão e Eva lá no jardim do Éden. Quando Satanás chega para Eva e diz assim: olha, que nada, Eva, Deus sabe que se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão semelhantes a Ele. E a Bíblia diz que Eva olhou, viu que era fruto agradável aos seus olhos e comeu. O que é que ela quis? Ser semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando você ouve a voz de Satanás, você está querendo ser semelhante a Deus, traçando os seus próprios caminhos. Eu vou ser feliz adulterando. Eu vou ser feliz sonegando o dízimo. Eu vou ser feliz fazendo o que Deus não manda. Você está querendo tomar o lugar de Deus. E é problema. É problema para você. Aleluia. Mas meus amados, vamos falar um pouquinho também de bem do casamento, né? Porque
Parece até que casamento só tem problema. Aleluia. Diga assim, até que fim. Vamos falar um pouquinho também da parte boa. Porque essa aí é a parte difícil. Você tem que vencer as negatividades, as diferenças da sua esposa, do seu marido. Você vai ter que negar-se a si mesmo, buscar fazer ela feliz. Aleluia. Você tem que entender que sua esposa, seu marido é a grande razão, a pessoa mais importante para você. Essa semana eu estava orientando um casal, irmãos. Eu via um, me contava a vontade que você tinha de dizer, você tem razão. Porque a história dela só favorece ela. Ouvia outro, você tem razão. Eu digo, olha, não, só fala com os dois agora. Só fala com os dois. O casal é equilibrado. Se você olhasse assim na igreja, os dois. Chamei outro pastor, sentou comigo. Vamos ouvir os dois. Quando eu ouvi ele me contou a história dele. Ela contou a história dela. Cada um que queria negar o outro. Aí eu perguntei para ele, fulano, tu queres te separar de cicrana? E ele disse, não, pastor, eu quero lutar pelo meu casamento. Ele e ela, não, pastor, não aguento mais, pastor, não dá. Não dá. Eu disse, eu já sabia, fulana disse, por isso que eu perguntei. Olha, sabe por que você está tomando tanto comprimido? Se você vê a relação de comprimido, antidepressivo, uma série de coisas, irmãos, que ela está tomando, tensa, nervosa. Aí eu comecei, mostrei algumas falhas dele no casamento. Eu disse, agora é você, fulana. Quando eu comecei a mostrar as falhas dela, sabe o que ela disse no final? É, fulano, eu já vi que tu convencesse até o pastor. Tá vendo? Tem pessoa que escolhe ser infeliz, irmãos. Eu também falei o que Deus colocou no meu coração. Eu disse, ó, fulana, você acha que eu tomei partido do lado do seu marido, né? Eu estou falando aqui em nome de Jesus, fulana. Eu estou te dizendo, tu não vai ter paz. Eu disse para ela, nem descanso, enquanto você não entender os propósitos de Deus na sua vida. Aleluia. Meus queridos, tem pessoas que escolhem a parte infeliz, ou seja, pega uma coisinha, um defeitozinho do marido e começa, ele não presta não porque fez isso, ele não presta não, e fica alimentando o tempo todo aquilo, vira um tumor maligno na sua alma. Só olha para o marido ou para a esposa com aquele defeito. Ei, tem coisa boa na vida do teu marido, tem coisa boa na vida da tua esposa. Deus está mandando te dizer que ninguém poderá fazer você feliz a não ser esta que Deus preparou para você. A não ser este que Deus preparou para você. Aleluia. Então vamos falar um pouquinho agora da parte agradável que tem o casamento. Porque a gente está falando de sofrer dentro dos propósitos de Deus por um pouco de tempo para alcançar a verdadeira felicidade. Melhor do que a ilusão de sofrer buscando ser feliz seguindo a sugestão de Satanás. Veja que de um lado está Deus dizendo, faça assim. Você vai ter que sofrer para fazer o que Deus manda. Mas você sofre aqui com a certeza da vitória. E de outro lado está Satanás dizendo, faz não, rapaz, faz assim. Aí você diz assim, olha, é bom, né? Que Satanás manda. Eu estava vendo essa semana, irmãos. Aleluia. Dá vontade de contar aqui. Eu vou contar rapidinho para vocês. Eu estava vendo essa semana uma poesia, um poeta que tem. Ele é um cara matuto aí de um sertão. E ele fez uma poesia dizendo que um certo cara chegou no céu. Veja bem. Ele era senador.
Olha lá. E ele chegou no céu. Aí quando chegou no céu, Pedro olhou para ele. Ele fez em forma de poesia, rimando tudo direitinho. Eu só vou contar a história. Aí quando ele chegou no céu, São Pedro recebeu ele e disse: meu amigo, o que é que você está fazendo aqui? Aí ele disse: não, amor, acabei de sair da terra, vim aqui para tomar minha decisão onde ficar. Ele disse: exatamente, nós vamos julgar você, ver o que é que você tem direito e o que não tem. Mas enquanto isso, você vai dar uma olhadinha aqui no céu. Depois você desce até o inferno e você escolhe onde é que vai ficar. Aí o senador olhou para o céu assim e disse: espera aí, então já que eu estou aqui, deixa eu ir logo lá do outro lado. Quando ele chegou do lado do inferno, foi bem recebido. O cão já diz: oh, meu amigo, você chegou, rapaz, seja bem-vindo. E ele diz que o inferno era aquele tapete verdinho, tudo bonito, parecia os campos de futebol do Brasil, não é? Com muita coisa bonita, as mulheres dançando de uma forma assim bela, sensual, bebida, uísque e tanta coisa boa. E ele viu assim charutos cubanos, tudo que ele gostava. O senador estava lá, ele olhou assim e disse: opa! E ele ficou lá participando um pouco de tempo. E quando ele viu, chegou a hora de voltar para o céu. Tem que voltar. Ele pega o elevador, volta para o céu. Quando ele chega no céu, está aquela tranquilidade. Aí ele olha assim, os anjos adorando a Deus, vê aquelas cenas. Aí ele diz: olha, não é que eu tenho nada contra o céu não, viu? Mas eu acho que eu vou preferir lá embaixo. Eu vou preferir lá embaixo. Aí o Pedro faz: é o seu caminho mesmo, pode ir. Ele pega o elevador de volta, bem assessorado, né? Aquelas moças bonitas recebem ele, pode entrar. Quando ele entra no elevador que para lá no inferno, que abre as portas, leva logo um empurrão, cai no chão embolando. Quando vê que se levanta, Satanás dá uma tapa nas costas dele, pum, ele cai lá. Quando ele olha para tudo que é lado, só tem fogo e sofrimento. Ele fala: epa, rapaz, é o senador, eu tive aqui há pouco tempo, por que isso está acontecendo aqui? Aí Satanás fez: você está pensando o quê, rapaz? Nós estávamos em campanha política. Isso tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Porque Satanás, ele faz isso. Ele mostra a felicidade para você da melhor maneira. Ele procura mostrar tudo bonitinho. Nada, fica, rouba, faz isso, resolve teu problema. Ai, meu Deus, só Jesus pode nos dar vitória. Oh, aleluia! Busca da felicidade. Primeira coisa que eu quero dizer para você: felicidade somos nós que construímos. Diga comigo: felicidade somos nós que construímos. Você tem sua vida. Veja bem, é como se você fosse o motorista de um carro. Você está na direção do carro aqui, vai dirigindo. Aí você escolhe aquela parte ruim que eu acabei de falar, ou você escolhe a parte boa para ir por ela. Aí sabe o que é que acontece com a maioria dos crentes? Ele pega as emoções dele, bota as emoções dele para dirigir o carro, senta do lado do carona e deixa as emoções dele levar ele para onde ele quiser. Aí fica com ódio, desejo de vingança. Nunca tá bom. Ai, irmãos, aleluia. Essas coisas acontecem na vida de muita gente, e o casamento vai se tornando infeliz. Mas quando você toma a direção do carro, que as emoções vêm e começa a dizer assim: olha, tua esposa é feia. Aí você diz: feio é você, Satanás. Aleluia. Teu marido não é mais aquele. É não, Satanás, ele continua o mesmo. Foi Deus quem me deu, Satanás. Aleluia. Não deixe seus sentimentos, suas carências tomar a direção da sua vida. Não deixe. Felicidade somos nós que construímos. Olha, irmãos, quando nós nos unimos, Deus fez um milagre de tornar os dois uma só carne. E você tem, cada momento da sua vida, você tem como ser feliz.
Olha, ser feliz não é só para gente rico não, viu? Ser feliz não é para quem tem dinheiro não. Ser feliz é para quem tem Deus. Quem tem Deus na vida. Eu me lembro que eu era presbítero. Olha só, eu e minha esposa e meus filhos. Saía minha família todinha para viajar. Meus irmãos, cada um com sua família no seu carro. Quando eu parava no meio de caminho, a gente viajando para o interior do estado, coisas assim. Parava no meio de caminho, eu via meus irmãos lá, tudo brincando. E não era crente não, tudo feliz, bebendo. E eu e irmã Sandra, irmão, no começo do casamento, a gente descia do carro com a cara feia, brigado um com o outro. Até que um dia, eu disse: Satanás, tu não vai prevalecer na minha vida. Tu não vais prevalecer na minha vida. Deus está dizendo para alguém aqui: você precisa tomar esta decisão. Aleluia. Olha, quando eu morava em Olinda na época eu capitão da polícia militar. Naquela época, irmão, não era tão fácil como hoje não, as coisas eram difíceis. Sabe o que eu fazia para ser feliz? De vez em quando, tirava férias. Eu dizia: filha, pega os meninos, vamos arrumar os meninos, vamos dar uma viagem. Uma Brasília, irmãos. Comecei com uma Brasília, eu e ela, sozinho. Nós saíamos muitas vezes daqui para a Feira de Santana. Uma Brasíliazinha usada. É aventura, meu velho. É aventura. Quando eu me casei com ela, eu disse: filha, eu vou morar numa cidadezinha, olha, aonde é? Exu. Lá no sertão de Pernambuco, estava uma guerra lá, um mata-mata. Quem os mais antigos sabe dessa história. Irmãos, olha, matava jovem por brincadeira. Nossa lua de mel foi aonde, irmã Sandra? Em Exu. E ela foi comigo. Por isso que ela canta assim: eu irei contigo para onde for. Eu digo: aí vai mesmo, vai. Enfrentamos Exu, enfrentamos Garanhuns. Mas, irmãos, era um momento, nós éramos mais jovens. Aleluia. Eu me lembro que uma vez eu saí com ela daqui com os meninos. Nós passamos mais de 30 dias. Peguei um carro, fui para Feira de Santana. De Feira de Santana fui para Teófilo Otoni. De Teófilo Otoni para Belo Horizonte. De Belo Horizonte para Vitória do Espírito Santo. Voltei pelo litoral. Ah, pastor, mas também o senhor tinha dinheiro. Ah, você não sabe que o carro ele nem é o negócio de refrigerar o carro. Não é ar-condicionado não, que não existia não, irmão. Era a janela aberta. Era a janela aberta. O negócio da temperatura, eu puxei 2 fios, era aqui na minha mão. Quando eu olhava para o motor que começava esquentando, eu ligava assim, não era, irmã Sandra? Aleluia. E os meninos tudo rindo atrás, brincando pelo meio da rua. E a gente pegava essas estradas, comíamos nos melhores restaurantes da estrada. Oh, glória. Vem cá, irmã Sandra, diz aí o restaurante. Vem cá. Vem cá contar o nome dos restaurantes a eles aqui. Aleluia. Casamento, você tem que criar essas coisas. Como era? Diz aí, irmã Sandra. No dia anterior, eu assava uma galinha, um frango no forno, fazia uma farofa, um arroz, e a gente parava assim num lugar bem, assim que tivesse uma sombra, uma árvore, colocava aquela toalha no chão, comprava uma Coca-Cola, e ali a gente almoçava na maior alegria, eu, ele e 3 filhos. E depois a gente continuava a viagem. Porque, irmão, para ser feliz não precisa ter tanto, não. Para ser feliz a gente precisa ser unido, não é? E Deus na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Aí a Bíblia diz assim: seja fiel no pouco que eu te coloco no...
Aí eu vou dizer uma coisa que eu já disse aqui uma vez, mas eu vou dizer de novo. Hoje em dia, aí eu digo assim: irmã Sandra, escolhe aí o melhor restaurante que você quer jantar. Ela faz: hoje eu estou meio enjoada. Diga para seu marido, diga para sua esposa, diga: vamos ser fiel no pouco, que Deus nos coloca no muito. Dê uma glória para Jesus. Aleluia. É o milagre de serem dois, uma só carne. Deus nos fez uma só carne, irmão. Nós temos como ser feliz, poder exercitar o amor de Cristo. Aleluia. Ou seja, eu tenho que amar minha esposa, eu tenho que fazer, eu sei o que ela gosta. Ultimamente ela está tão envolvida com essa situação que aconteceu com a gente, que a gente programou. De vez em quando eu gosto de dar uma fugida com ela. Vou lá para João Pessoa, Maceió, Porto de Galinhas, fico lá. A gente aluga um hotelzinho lá, fica lá, passa o dia lá, dá um mergulho na praia. Hoje Deus nos deu condições de fazer isso, irmãos. Aleluia. E você precisa fazer isso. Se você não pode ir para Porto de Galinhas, não pode ir para João Pessoa, vá dar um passeio no shopping. Deus está vendo. Escolhe vai fazer um piqueniquezinho. Assa um galeto ainda hoje, não é pecado não. Junta a tua família. Sabe o que é que vai acontecer? Vai ter dia de você olhar para sua esposa e chorar de alegria, sentindo a presença de Deus na sua vida. Mas o cara fica lá com a cara feia o tempo todo dentro de casa, irmão. Você não presta não, rapaz, você é muito feia. Feio é tua alma. Feio é tua alma. Aleluia. Milagre de ser os dois uma só carne. Exercitar o amor de Deus. Ter alguém com quem eu posso compartilhar qualquer coisa. Eu não tenho vergonha de falar nada com minha esposa. Nada. Aquilo que diz assim, olha: e os dois estavam nus e não se envergonhavam. Minha vida é aberta para ela. E eu sei que a vida dela também é aberta para mim. Viver essa amizade sem igual, irmãos. A minha amiga, minha companheira. Ninguém é mais importante. Eu digo a meus filhos: olha, vocês são importantes, mas ela é mais. Aquela mulher que eu estava aconselhando com aquele homem, ela tirava a razão do marido para dar o filho. Está errado, não faça isso não. Isso é Satanás dizendo assim: olha, tu vai ser feliz com tua filha, tu vai ser feliz com teu filho. Olha, sabe o que é que tua filha vai fazer? Sabe o que é que teu filho vai fazer? Quando ele adquirir a idade maior, ele simplesmente vai arrumar uma pessoa e vai embora, e você vai ficar do lado dele, do lado dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, porque nós lemos um texto bíblico aqui, e eu quero relacionar aquele texto bíblico que nós lemos com o contexto. Capítulo 3 de 1 Pedro. Capítulo 3 de 1 Pedro, acompanha aí. Diz: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitos ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedecer à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Versículo 7: igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, eu quero que vocês observem esses dois versículos. Vá lá para o capítulo 3, versículo 1. Ele começa dizendo: semelhantemente. Semelhantemente a quê? O versículo 7:
Começa dizendo: igualmente vós. Igualmente a quê? Sabe o que é que ele está dizendo? É porque você vai olhar lá no versículo 18 do capítulo 2. Aí tem dizendo assim: os deveres dos servos cristãos. Então ele traz aqui os deveres e diz: semelhantemente vós mulheres, igualmente vós maridos, vocês devem cumprir esses deveres aqui. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos olhar agora quais são os deveres. Esses deveres, porque isso aqui nos ensina algumas coisas acerca do nosso relacionamento também. Glória a Deus. Então, esses princípios, eles devem estar ligados ao nosso casamento. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, diz: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente os bons e moderados, mas também igualmente vós maridos, semelhantemente vós mulheres. Lembrem-se que essas duas palavras, para as mulheres e para o marido, está ligando ao contexto da Bíblia, ao texto anterior. Sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Veja bem, o que é que eu aprendo aqui? Que relacionamento conjugal tem que ter obediência ao princípio da autoridade de Deus, até os limites de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que a mulher, ela deve ser submissa ou amar o marido, assim como a igreja ama a Cristo. Não é a um carrasco, é a Cristo. Ou seja, existe um limite para a mulher ser submissa ao marido. Da mesma forma, o marido, ele deve ser senhor da mulher, como Cristo é da igreja. Ele é a cabeça da mulher. Então deve haver no relacionamento conjugal essa relação de respeito à autoridade no lar. A mulher sábia, ela aproveita a sua sabedoria para se submeter em amor ao seu marido. Não é para dominar o lar. Eu conheço uma, irmão, que só falta botar o marido em forma. Ela é quem diz o que é que ele deve fazer, o que não faz, para onde é que ele vai, para onde não vai. As decisões da vida dele, quem é que não toma, quem não toma. Aleluia. Marido, diga para sua mulher: estás ouvindo, né, fulana? Aleluia. Ou seja, mas também a mulher não é obrigada a se submeter ao marido se ele também não estiver querendo imitar Cristo, não. Tá certo? Tem um limite. Deus não dá autoridade plena, total a ninguém. Tem um limite. Então, meus amados, nós estamos vendo o princípio da obediência aqui, ou o princípio da obediência à autoridade. Isso deve existir, porque se mulher, olha, uma vez irmã Sandra, ela disse mesmo assim para mim. Eu estava falando de uma pessoa para ela. Ela disse: filho, como é que tu queres que ela obedeça ao pastor dela, se ela não obedece nem ao marido? E eu disse: é mesmo. Veja que uma pessoa que não se relaciona bem com o marido, obedecendo a sua posição dentro do lar, o marido não se relaciona bem com ela, não vai obedecer a ninguém. Vai falar do patrão: o patrão não presta, o pastor não presta, ninguém presta. Não é só a mulher não, viu? É marido também. O marido, quando não respeita isso também dentro do lar, ele não se submete a nada, porque a questão de obedecer ao princípio da autoridade está na natureza da pessoa. Tem pessoas que não sabem o que é isso, pensa que porque está numa posição é o dono do mundo. Do mesmo jeito que maridos pensam que pode mandar em tudo dentro do lar, nas empresas, nas igrejas, tem pastores que pensam que é dono da igreja. E essas coisas acontecem. Mas vamos para o versículo seguinte. Versículo 19. Diz assim, olha: porque isso é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente.
Deixa eu ler aqui na outra tradução. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Ei, olhe agora, é aquela pessoa que chega dentro de casa e começa, não, ele é bom, dá para conviver, mas chega em casa e começa a exigir de você o que você não tem direito, ou melhor, o que ele não tem direito, não é? Fulano, não sei o que, tal. Você sabe, aleluia, que não precisava chegar a tanto, mas você suporta. Eu vou ficar calado. Meu Deus, tu estás vendo? Eu vou fazer isso, Deus, para te agradar. Eu vou fazer isso para te agradar, Deus. Aí diz aqui, é agradável a Deus que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Você tem que saber sofrer um pouquinho no seu casamento. Sua esposa, seu marido vai falhar em algum momento, e se você não tiver essa virtude, vai sair fogo. Do mesmo jeito, você precisa saber aprender a pedir perdão. Olha, você sabia que a pessoa que não pede perdão, ela sofre? A pessoa que não sabe pedir perdão, ela é uma sofredora. Se você for ver os princípios bíblicos, você vai aprender que é melhor você pedir perdão do que você permanecer com aquele orgulho. Não, eu vou lá dar asa a ela, não vou pedir perdão não, senão ela vai ficar muito pensando que é a tal. É melhor você se decepcionar de novo com ela. Veja bem, eu vou repetir aqui para vocês entenderem bem. É mais fácil você superar a decepção de ela errar de novo do que você ficar com o coração endurecido e dizer: eu não peço perdão. Eu não peço perdão. Peço não. Coração duro não é duro só no relacionamento conjugal, não. É duro em todas as áreas da vida. Tem pessoas, irmão, que andam com o coração tão duro, carregando a Bíblia, que quase não se mexe, achando que é o tal. Ei, aprenda a pedir perdão e a perdoar. Da mesma forma, se ela me pedir perdão, é melhor eu perdoar, ainda que eu venha me decepcionar de novo. É melhor eu perdoar. Por isso que está escrito na Bíblia, olha, perguntaram para Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? E ele disse: não só 7, mas até 70 vezes 7. Você está entendendo? Irmã Sandra errou, vem me pedir perdão. Bom, eu perdoo, se você se consertar. Perdão não é condicional não, irmão. Perdão é exercício do amor. Eu não estou querendo dizer para tudo não. Ah, pastor, então alguém trai o marido e pede perdão. Tá bom, minha filha. Você está entendendo, né? Tudo tem um limite. Existe um limite de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que o marido não pode se separar da mulher. Deus abomina o divórcio, mas ele diz assim: a não ser por causa da prostituição. Lá em 1 Coríntios capítulo 7 você vai encontrar dizendo que se o marido não crente quiser lhe tratar como escravo, você também tem direito de deixar ele. Você foi chamada para ser servo de Deus, não para a escravidão. Tem um limite. Mas enquanto você... São pequenos erros, irmão, que existe no relacionamento, que as pessoas não querem perdoar. Fica guardando água do outro. Não, fulano, eu já te conheço, tu és assim mesmo. Tu és assim mesmo, eu já te conheço, eu não vou perdoar não. Vai ficando com o coraçãozinho duro. Aleluia. Porque isso é agradável a Deus,
que alguém que por causa da consciência para com Deus suporte tristeza padecendo injustamente. Versículo 20 diz assim, olha: pois que glória é essa, se quando cometeis pecados, sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas se quando fazeis o bem, e sois afligidos e sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Aleluia. O sofrimento, ele pode ser provocado por nós mesmos, ou por fazermos a vontade de Deus. Ou seja, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós sofremos um pouco. Mas também pode ser que eu sofra porque estou fazendo coisas erradas. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Aí agora eu quero que você veja aqui esse versículo. Diz assim, olha, versículo 21. Porque para isso fossem chamados, também, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, quando sofremos para exaltar a Deus, ficamos parecidos com... Quando sofremos para exaltar a Deus, ficamos parecidos com Cristo. E eu pergunto, quando nós sofremos pela ilusão do mundo, que diz assim: vai fazer isso fora do teu casamento, fora da vontade de Deus. Se eu, quando sofro por causa da minha consciência para com Deus, eu fico parecido com Cristo. Se eu sofrer porque comecei fazendo as coisas, buscando as ilusões de Satanás, que levam meu casamento à destruição, eu vou ficar parecendo com quem? E você quer parecer com quem? Aleluia, eu quero parecer com Cristo.